Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Espero que as coisas estejam bem na casa de vocês também. Essa aula que eu tinha programado para fazer ao vivo com vocês no Meet, só que eu tive problema, fiquei sem internet ontem e acabei não conseguindo gravar a aula com vocês. Então, eu vou gravar essa aula agora e daqui a pouco eu já disponibilizo para vocês, que é da matéria, né, a primeira matéria do terceiro bimestre. Então, o que eu vou fazer, né? Eu vou compartilhar aqui como se a gente estivesse tendo essa aula ao vivo, né? Vocês aí assistindo junto comigo, apresentando aqui. Como isso não foi possível, né? Espero que não tenha mais problemas desses, né? Internet, a gente está vivendo num momento que a internet oscila demais, até que a gente não teve nenhum problema ao vivo ainda, né? Ainda bem. Quer dizer, tirando o de ontem que não teve internet, né? Mas não caiu a conexão nenhuma vez enquanto a gente estava na aula, né, ao vivo. Então, vou compartilhar aqui os meus slides, né? E para o vídeo não ficar muito longo, eu já vou começar logo, tá? Como eu acho que eu já tinha comentado, talvez, umas aulas atrás, que a matéria desse bimestre ia começar falando sobre ondas, né? A gente vai falar sobre ondas sonoras, vai dar um apanhado geral sobre ondas, depois a gente vai falar sobre ondas luminosas, vai falar sobre a luz e por aí vai. Então, a matéria é bem legalzinha, tá? A matéria desse bimestre é bem interessante. Então, ondas sonoras. E o que eu vou passar aqui tá na apostila, eu sei que vocês ainda não receberam a apostila, eu coloquei a apostila no Google Sala de Aula, para vocês, se vocês quiserem baixar. Quem não baixou ainda e quiser baixar, encontra ela lá no Google Sala de Aula. Quem não consegue baixar, não quer baixar ou tem algum outro tipo de problema com essa apostila, eu vou colocar aqui no final, né, no final dessa apresentação que eu vou disponibilizar para vocês em PDF, a página da apostila que eu quero que vocês façam os exercícios. Então, não tem problema, vocês vão ter a apostila para fazer os exercícios, tá? Então, a primeira coisa que que eu vou falar aqui é como que a gente representa uma onda, né? Quando a gente fala em ondas, vem aquela onda do mar na nossa mente, né? Então, aquela onda é um pouquinho diferente dessa onda que a gente vai falar aqui, porque a onda do mar é uma onda de matéria. Ela leva a água até a areia, né? Leva a água do mar até a areia. Então, está transportando matéria, transportando alguma coisa. As ondas que a gente vai falar, tanto as ondas sonoras, ondas luminosas, essas outras ondas eletromagnéticas, elas transportam energia. Então, elas só transportam energia e não transportam matéria. E aí tem algumas características, né, das ondas que a gente precisa conhecer antes de falar um pouquinho mais sobre ondas sonoras especificamente, né? Então, essa parte aqui mais alta da onda, deixa eu só mudar aqui o negócio. Essa parte aqui mais alta da onda, a gente chama de crista, né? A onda, ela faz a gente desenha ela assim, né? Uns momentos ela tá aqui em cima, outros momentos ela tá aqui embaixo. A parte mais alta da onda, a gente chama ela de crista. E a parte aqui inferior da onda, né? A parte mais baixa aqui, a gente chama de vale, tá? Então, a gente tem as cristas, ou o pico da onda, e tem o vale, que é essa depressão aqui. A gente sempre desenha a onda num ponto médio. Então, se eu for... Daqui a pouco vocês vão ver uns gráficos, né? Esse aqui seria o ponto zero da minha onda. Então, a partir daqui, é a mesma parte da onda que sobe, se a gente inverter ela, é a que desce aqui, tá? E aí, o que as ondas, elas têm também? As ondas, a gente pode falar que essa distância aqui, ó, do ponto médio até a crista, né, ou do ponto médio até o vale, a gente chama de amplitude da onda, tá? Então, isso aqui é a amplitude da onda. E se a gente pegar a onda de um pico até outro, de um vale até outro, ou, né, de um ponto, assim, de onde a onda começou até onde ela terminou, imagina aqui, ó, se eu começar a desenhar a onda aqui, eu desço, quando eu chegar nesse ponto aqui, é como se eu repetisse a onda. Então, toda vez que eu chego num ponto que parece que eu vou repetir a onda, essa distância, né, a gente chama de comprimento de onda.
Então, às vezes fica mais fácil considerar entre um pico e outro, né? Porque é mais fácil de visualizar isso do que começa aqui, e aí quando chega aqui de novo, ela vai começar novamente. Então, comprimento de onda é isso, é a distância entre dois picos ou dois vales, ou é a distância onde uma onda começa a se repetir. E aí, lembrando aqui, ó, que a amplitude e o comprimento de onda, né, que o comprimento de onda é representado por essa letra grega, que é o lambda, o comprimento e a amplitude são sempre em metros, então a gente representa o comprimento e amplitude em metros. Se estiver em centímetros, em outras unidades, tem que transformar em metros. Outra coisa que as ondas, que a gente pode falar quando a gente fala em ondas, é sobre frequência. A frequência é uma grandeza que ela é medida em hertz. Hertz, né, ou a gente pode escrever hertz ou colocar o HZ. Vocês já devem ter ouvido falar de hertz, né? Toda vez que você vai sintonizar um rádio, fala assim, aquela emissora é 120 megahertz, ou então tem sempre alguma coisa hertz, né? Se a gente falar megahertz, quer dizer que é tipo 10 elevado a 6 hertz, ou seja, é 1 milhão de hertz. E aí, o que é a frequência, na verdade? A frequência é o número de vezes que essa onda se repete por segundo, tá? Por exemplo, a gente tem aqui, eu falei, um comprimento de onda de uma crista até a outra. Então, a gente vai considerar a frequência, quantas vezes essa onda vai passar por aqui, porque a onda ela vai se propagando, né? Ela vai transmitindo essa energia, se propagando, e aí o número de picos que passa por aqui por segundo, né, é a frequência dela. Então, o número de oscilações, ou o número de repetições, o número de vezes que essa onda se repete por segundo. Então, hertz é por segundo. Então, lembra das unidades, tá? Amplitude e o comprimento de onda em metros, e a frequência em segundos. Tudo bem? Vamos continuar. Nós podemos ter alguns tipos de ondas. A gente pode separar elas entre ondas longitudinais e transversais. O que seriam essas ondas longitudinais? Essas ondas longitudinais são aquelas que se propagam elas oscilam no mesmo sentido de propagação. Então, ó, tá vendo aqui, olha, é como se essa pessoa aqui dessa mão empurrasse, como se fosse uma mola. Eu empurro aqui, e aí ela vai se propagando nessa direção, tá? As ondas transversais, elas oscilam perpendicularmente à direção que elas estão se propagando. Então, a onda está se propagando. Deixa eu mudar aqui, que assim fica mais fácil da gente eu escrever aqui. Então, ó, eu tenho aqui que essa onda aqui, ela está se propagando. Opa! Vou escrever aqui embaixo. Ela está se propagando nessa direção, só que ela está oscilando, ó, para cima e para baixo aqui. Tá? Então, a onda está oscilando para cima e para baixo, só que ela está se propagando nessa direção, para a direita. Essa onda aqui, longitudinal, ela está se propagando também para a direita e ela está oscilando também para cá, para a mesma direção. Porque uma hora que ela fica mais encolhido aqui, aí ela vai vindo para cá, como se vocês empurrassem uma mola, vocês conseguem verificar isso, tá? Então, ondas longitudinais, elas se propagam no mesmo sentido que a oscilação, e as ondas transversais, elas oscilam no sentido transversal ao de propagação. Outros tipos de ondas que a gente pode separar também aqui é entre ondas mecânicas e eletromagnéticas. As ondas mecânicas são as que precisam de um meio material para se propagar. O que é um meio material? O ar é um meio material, alguma coisa que tem moléculas, tá? A gente pode considerar um meio material. Então, pode ser alguma coisa sólida, líquida ou gasosa. O meio material não precisa ser só alguma coisa sólida. Então, as ondas mecânicas precisam desse meio para se propagar. Por exemplo, o ar é um meio material, a água é um meio material, vidro é um meio material. Então, as ondas sonoras, elas são ondas mecânicas porque elas precisam de um meio material para se propagar. Já as ondas eletromagnéticas, elas não necessitam de um meio para se propagar. Elas podem se propagar até no vácuo. No vácuo não tem nenhuma molécula, não tem nada lá. Então,
As ondas eletromagnéticas se propagam mesmo no vácuo. Isso não significa que elas só se propaguem no vácuo, tá? Elas se propagam no ar também, elas podem se propagar no vidro, elas podem se propagar na água. Então, as ondas eletromagnéticas também se propagam em diversos meios, mas elas não necessitam, não é obrigatório. Diferente das ondas mecânicas. As ondas sonoras, como eu falei, elas não se propagam no espaço, por exemplo, no vácuo. Não tem como se propagar, porque não tem nenhuma molécula ali para ela ser transmitida, para transmitir essa energia. Já vai falar um pouquinho mais sobre ondas sonoras, tá? Então, a gente falou de ondas sonoras, falou, mas o que é exatamente uma onda sonora? Então, imagina aqui, a gente tem um desenho aqui, né? Aqui é um alto-falante, ó, tá vendo? Aqui, nesse ponto aqui, eu tenho um alto-falante, ele está emitindo, né, as ondas sonoras aqui, que vai chegar até aqui nesse ponto, que tem uma pessoa ouvindo. A onda sonora que está sendo produzida aqui, ela vai causar uma perturbação, né, no meio aqui, que no caso é o ar, e vai ser transmitida, ó, no mesmo sentido, ó, tá vendo? Aqui ela é o sentido de propagação, e aqui também é o mesmo sentido que ela está se propagando. O que acontece, né? Algumas partes do ar vão ficar mais comprimidas, e algumas partes do ar vão ficar mais rarefeitas. E esse processo vai se propagando até chegar no ouvido da gente. Então, a parte que está mais comprimida tem uma pressão maior, a parte que está rarefeita tem uma compressão menor. Então, por essas variações de pressão, é que as ondas sonoras se propagam. E a gente pode fazer um análogo, né, aquela representação de onda, como eu falei para vocês, que a parte onde tem a compressão das moléculas, eu chamo aqui de crista. E a parte onde tem a rarefação, eu vou chamar aqui de vale, tá? Então, as ondas sonoras são vibrações de energia que precisam de um meio material para se propagar. Tá aqui. E aí, olha, normalmente o que acontece? Alguma coisa tem que vibrar para produzir essas ondas sonoras. No caso aqui do alto-falante, não sei se vocês já devem ter visto, já abriu um alto-falante, tirou aquela capinha dele, vocês veem que quando está transmitindo alguma coisa, uma música, alguma coisa, ele vibra bastante. Então, vocês conseguem verificar isso. Então, tudo que transmite som, tudo que gera algum som, ele é porque algo vibrou. Eu estou falando aqui, o que está vibrando são as minhas cordas vocais. Alguém que toca um violão faz com que as cordas do violão vibrem. E aí, a gente ouve o som, né, por causa dessas vibrações, que tanto as minhas cordas vocais, a corda do violão, o alto-falante aqui, vai transmitindo energia e faz isso aqui que eu já falei, que é da compressão e rarefação das moléculas de ar, tá? Gente, isso aqui acontece na água também, tanto que assim, a gente vai falar isso um pouquinho mais pra frente, tá? Mas só dando um spoiler, as ondas sonoras, ela tem uma certa velocidade no ar. Na água, essas ondas sonoras, a velocidade delas é muito maior. É lógico que a gente não ouve direito dentro da água, mas, por exemplo, um golfinho que consegue captar essas ondas dentro da água, ele vai conseguir ouvir algum objeto muito mais rápido que se alguém transmitisse, ou algo transmitisse essas ondas sonoras no ar, tá? E aí, olha, uma coisa que é muito importante da gente frisar, ó, é que as ondas sonoras, elas precisam de um meio material para se propagar. Então, elas precisam, sem um meio material, elas não se propagam, tá? Ondas sonoras são ondas mecânicas. Ondas eletromagnéticas são as que se propagam no vácuo. As ondas mecânicas, não. Então, aqueles filmes, jogos que a gente está acostumado a ver na televisão, com aquelas batalhas espaciais, onde são disparados diversos raios, bate numa nave, a nave explode, a gente ouve o barulho dos tiros aqui, o barulho da nave explodindo e várias explosões. Isso, gente, não acontece, não é possível. É legal, sim, a gente ir ao cinema ver essas coisas, ou quando está jogando algum jogo, mas não é possível. Então, se alguém no espaço, é lógico, se estiver dentro da nave que tem ar, você pode ouvir o que outra pessoa está falando. Mas se eu estiver no espaço e der um grito, ninguém vai ouvir.
tá? Então, aqui, se esse raio aqui tivesse acertado essa nave, aqui no filme ia fazer uma explosão gigantesca. Só que, na realidade, quem estivesse fora da nave não iria ouvir nada. Quem está dentro da nave vai ouvir a nave, vai ouvir um barulho, porque bateu na nave, aí a nave vibrou e essa vibração foi passada pelas moléculas de ar dentro da nave. Mas fora da nave não tem moléculas de ar para ter aquela compressão e rarefação. Então, as ondas sonoras, elas não são transmitidas no espaço, ok? E aí, olha, vamos rever aqui algumas coisinhas aqui das ondas, tá? Então, eu falei para vocês, né, que a amplitude é essa distância, né, entre a crista aqui da onda até o ponto médio. Então, isso daqui seria a amplitude da minha onda, né? Essa distância aqui. E aí tem uma questão na apostila que diz assim, o que tem a ver a amplitude com a intensidade de uma onda, tá? A gente costuma falar, normalmente, assim, quando alguém tá ouvindo alguma música muito alta, olha só, eu já falei isso, quando alguém tá ouvindo alguma música, a gente fala assim, nossa, essa música tá muito alta, baixa esse volume. Só que, na verdade, o que representa esse volume da onda sonora é a amplitude da onda. Então, quanto maior for a amplitude da onda, maior é a intensidade dessa onda. Então, a intensidade dela é o que tem a ver com o volume. Então, o termo correto seria a gente falar assim, olha, diminui a intensidade desse som. Não, ou então, diminui o volume, a gente pode falar, diminui o volume desse som, diminui a intensidade desse som, mas não falar diminui a altura. Esse som está muito alto. Porque um som alto ou um som baixo tem a ver muito mais com a frequência da onda do que com a intensidade dela. O que seria... a frequência tem a ver com a altura. Quanto maior é a frequência, então, quanto maior, mais vezes, né, essa onda se repete aqui, maior é a frequência dela. Então, se essa onda aqui, ela repetiu só 2 vezes aqui. Se eu tivesse uma onda que se repetisse 3 vezes aqui, ou uma onda que se repetisse 4 vezes aqui, vou tentar desenhar aqui, gente, vocês sabem que eu não desenho muito bem, né? Então, imagina que eu tenho uma onda assim, tá? E uma outra onda assim. Então, essa onda está se repetindo muito mais vezes do que essa daqui. Então, a frequência dessa onda aqui é maior, né? Então, aqui, a frequência dessa onda é maior do que a frequência dessa onda. Então, a frequência dessa outra onda aqui é menor. A frequência tem a ver com a altura. E a gente fala que uma onda que tem uma maior frequência é um som agudo. E a gente fala uma onda que tem menor frequência é um som grave. Eu não sei se alguém de vocês estuda música, algo assim, tá? Então, um som agudo é um som alto. E um som grave é um som baixo, tá? Então, quando a gente falar de que alguma música é muito alta, a gente deveria se referir à frequência dela e não ao volume, tá? Então, a diferença entre altura e tipo, volume é essa. A altura representa a frequência, que tem a ver com sons agudos e graves. E o volume tem a ver com a intensidade. As ondas que têm maior amplitude, elas têm maior intensidade, e por isso o volume desse som é maior. A gente sente ele nos nossos ouvidos com uma intensidade maior, e por isso a gente fala que esse volume é mais alto, né? Só que, assim, a gente pode continuar falando isso no dia a dia, gente. Então, ninguém vai morrer agora se a gente falar assim, o volume está muito alto. Não. É só para vocês saberem o que significa em física um som alto e um som baixo. Então, um som alto é um som agudo e um som baixo é um som grave, tá? E aí, passando aqui, né? Falei que essa aula ia ser curtinha, né?
essa aqui é a página da apostila de vocês. Então, lá, página 29, como eu disse, se vocês já baixaram a apostila, ok. Se não baixaram e quiserem baixar, tá lá no Google Sala de Aula. Se não vão baixar, vão esperar receber ela impressa, também tá ok. O que eu gostaria só é que vocês já fossem respondendo esses exercícios no caderno de vocês. Então, vocês podem pegar essa apresentação que eu vou passar para vocês no grupo, em PDF, e responder. Vocês não precisam copiar a pergunta, lembre, não precisa copiar a pergunta eu tenho também, porque eu estou interessado na resposta. Então, vocês vão dar uma lidinha nesse texto aqui, e aí, baseando nessa leitura e no que eu expliquei, vocês vão responder essas perguntas aqui, tá? Então, aqui, ó, como é que podemos definir o som? Dá uma lidinha aqui, se precisar, faz alguma pesquisa. Olha aqui uma coisa que eu falei bastante, tá? Se é possível a gente ouvir algum som na Lua. Ó, a Lua está lá no espaço, lembra? Então, justifica essa resposta aí direitinho. Aí, aqui, ó, a pergunta número 3 está fazendo está perguntando em relação a essa figura aqui, tá? Então, aqui está perguntando, o que significa, né, o que representa esses pontos pretos aqui, né? E mais espaçados, e o que significa os pontos pretos mais juntos, né? Então, vocês... Tá até escrito aqui, né? Mas eu já expliquei para vocês. Aí, gente, ó, aqui tá perguntando o que nesse gráfico aqui, o que representa a grandeza no eixo vertical. Gente, lembra que o eixo vertical é assim. Ficou meio torto, né? E o eixo horizontal é assim. Então, vocês veem o que está representado no eixo vertical e no eixo horizontal. E aí, vocês respondem essas perguntas aqui no caderno de vocês, tá? Deixem lá para vocês consultarem quando eu passar a atividade no Google Formulários. Vocês não precisam me enviar, gente. Eu não estou pedindo para enviar agora. Eu quero que vocês deixem feitas, que pode até ser que, se precisar faltar alguma nota, eu peço para vocês me mandarem os exercícios feitos. Por enquanto, eu quero que vocês façam para vocês conseguirem responder a atividade que eu passar e o provão. Vocês vão ter o provão, vai ser questões que eu trabalhei nas aulas. Então, tenham feito, tá? Não precisa me mandar foto pelo WhatsApp, gente, eu não consigo, meu celular não aguenta mais, ele não tem memória para suportar todas as fotos que me mandam. Então, por enquanto, não me enviem fotos, só resolvam, né, esses exercícios. Então, é isso aí, né, a aula de hoje era isso que eu gostaria de comentar com vocês, né, falar sobre as ondas sonoras, e a gente vai continuar falando, ainda tem mais algumas coisas que a gente precisa tratar sobre ondas sonoras, então a próxima aula, que vai ser depois dessa semana de férias que nós vamos ter, né? E aí a gente volta a falar mais um pouquinho sobre ondas. Lembrem-se, se vocês tiverem qualquer dúvida a respeito de qualquer exercício que vocês estiverem fazendo, vocês podem tirar as dúvidas comigo, manda mensagem no privado, no WhatsApp, e etc, tá? Então, eu espero que vocês fiquem bem. Uma pena a gente não ter conseguido ter nossa aula ontem, tá? Mas eu estou aqui para tirar qualquer dúvida de vocês. Tchau, gente. Beijão. Até a próxima.